Acredite se quiser, Alexandre de Moraes, que encerrou hoje sua participação no TSE como presidente, recebeu inúmeras ameaças. Golpistas do 8 de janeiro de 2023 queriam prender ele e até eliminar o Xandão. E um grupo de neonazis chegou a ameaçar a esposa dele. Vamos entender essa história melhor com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão. Pedro, preço alto pago pelo Xandão pela sua atuação como presidente do TSE, né? A gente falou no outro corte, né? A gente estava mostrando a Daniela Lima com os bastidores ali da saída dele do TSE, né? Com ele dizendo para amigos que ele avaliava que a família foi muito exposta. E aí eu queria lembrar, na verdade, uma matéria que o DCM publicou em 18 de abril de 2024. Não foi só o DCM, tá, gente? Na verdade, foram duas threads de duas pesquisadoras que a gente citou aqui, quando a gente falou do, aí eu boto entre aspas, gabinete do ódio da Janja, que a tal da Michele Prado espalhou nas redes sociais. São pesquisadoras sérias, que é a Letícia Oliveira e a Tatiana de Azevedo. São pessoas que mapeiam, por exemplo, grupos extremistas no Discord, e elas mapeiam grupos neonazistas. Para quem não lembra, a Letícia é discípula, Ana, você deve lembrar daquela pesquisadora Adriana Dias, que conversou com o Leandro Demore e deu uma entrevista enorme falando sobre os núcleos neonazistas. E esses grupos neonazistas, eles ameaçaram tanto o próprio Alexandre de Moraes quanto a esposa dele. A história da esposa dele não era pública e elas resolveram publicizar isso naquela época que estava tendo, inclusive, muitos ataques. Aí tem essa nota aqui. O próprio Demore e o Reinaldo Azevedo repercutiram no Twitter na época, mas a gente tem essa informação, né, que depois dos resultados das eleições de 2022, que determinou a vitória do Lula para presidente do Brasil, grupos neonazis iniciaram uma série de doxing. Para quem não sabe o que é doxing, é você pegar os seus dados de endereço, de telefones pessoais, de dados íntimos, e você divulgar isso em fóruns, muitos fóruns, às vezes anônimos, ou atualmente eles andam fazendo isso em redes sociais abertas. A gente está vendo isso no Twitter, por exemplo. Isso aconteceu contra o ministro Alexandre de Moraes e contra a esposa dele. O doxing é um nome dado para a prática de vazamento de dados sigilosos, crime do qual a esposa do ministro, a Viviane Barsi de Moraes, também foi vítima. As denúncias foram feitas pelas jornalistas a Letícia Oliveira, que é do site El Coyote, e a pesquisadora independente Tatiana Azevedo, que monitoram as práticas de grupos extremistas nas redes sociais. E aí a Letícia conta a história que aconteceu 2 anos atrás, né? Em 17 de novembro, eu e a Tatiana Azevedo localizamos um doxing da esposa de Alexandre de Moraes em grupos neonazis que nós estávamos monitorando no Telegram. Nos prints divulgados pela jornalista, é possível ver grupos desse tipo divulgando o número de WhatsApp de Moraes e questionando quem tem coragem de mandar foto do membro. Sim, eles falaram isso para o ministro. Na imagem seguinte, o homem manda uma montagem do ministro ao contato e indica que pode considerar isso um aviso, que você queime no inferno por toda a sua eternidade, diz esse militante neonazi. Não há confirmação que o número pertença de fato ao presidente do TSE. As repórteres também afirmam que na época encontraram a prática de doxing em pelo menos 5 grupos desse tipo que elas monitoravam, mas no mesmo dia que enviaram a denúncia, esses grupos foram derrubados no Telegram. Elas contatam direto as autoridades, elas fizeram uma reportagem grande ali do Discord, que inclusive teve uma mudança ali de políticas. Questionadas se os grupos eram realmente ocupados por neonazis, que respondendo a uma suposta perda de credibilidade, a Tatiana divulgou um print de um homem com tatuagens dos símbolos desses grupos e a escrita nacionalista e a bandeira do estado de São Paulo ao fundo, para você ver assim, que não são neonazistas, né? Não, imagina. São pessoas de bem, são pessoas tranquilas. E, por fim, a Letícia também afirmou que as informações foram repassadas para autoridades ainda em 2022, mas ela resolveu divulgar somente agora, pelo contexto dos debates ali de liberdade de expressão. É aquele negócio lá, a gente volta sempre, o ad absurdum do monarca, né?
É isso, não tem liberdade de expressão pra gente desse tipo. Esse pessoal tem que ir preso. Uhum. Tem liberdade de expressão pra você falar que você quer matar uma pessoa com riqueza de detalhes? Isso é expressão? Isso não é expressão. Pois é. Isso é um ato. Chama ameaça. Exatamente. E é importante lembrar as pessoas, isso se dá no contexto em que o Alexandre não é ameaçado só por esse grupo. Ele deu uma entrevista de capa pro jornal o Globo, em que os caras tinham um plano para executar ele. Eles tinham um plano de prender o Alexandre de Moraes e se desse certo o golpe deles do 8 de janeiro, eles iriam eliminar a presença física dele, do Gilmar Mendes, era do Barroso? Não, era o Pacheco, que é o presidente do Senado. Eles mencionavam pelo menos esses 3 nomes. E tinha plano para acabar com o Xandão, gente. Quando a gente fala que ele corria riscos... E aqui eu quero entrar até numa coisa que vocês falaram mais cedo, Ana. Eu vi a live de você, do Álvaro, mais cedo. A gente não tá endeusando o Xandão aqui, tá, gente? Eu sei de todos os problemas que tem o Supremo Tribunal Federal. A justiça brasileira é altamente burguesa. Sim, com todas essas poréns, a gente tá falando isso. Mas se essas pessoas não tivessem feito o que elas fizeram, a democracia não estaria segura. E, gente, elas correram um risco real, assim. Se o Lula já recebia ameaça de morte, isso aí escalou para o Supremo na época que o Xandão atuou de fato. Ele fala um pouco sobre essas ameaças numa entrevista para Veja, que eu deixei separado também aí o cortezinho. É um corte que é do Intercept, mas esse acho que tem 1 minuto e meio, dá para a gente mostrar inteiro ou interromper. Vamos ver. Vamos lá. De baderna, não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores para conseguir um golpe militar, depor o governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes, e fechar o Supremo Tribunal Federal. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe. Não dá para ter clemência com tentativa de golpe. Tem um detalhe de todas essas informações que a gente está trazendo aqui para vocês, eu tinha até me esquecido e eu estou em contato com as meninas da pesquisa agora, elas me lembraram. Além do doxing com a esposa do Moraes e com o próprio Moraes, os vizinhos também tiveram os dados vazados. Imagina, Ana, de repente você é vizinha, sei lá, de um ministro do Supremo, sei lá, essas coisas a gente não escolhe. Vai que você... e aí você tem os seus dados vazados por conta de geolocalização. Esse pessoal, eles jogam sujo mesmo. Eles costumam jogar sujo. E fazem tudo isso se achando, assim, os paladinos da justiça, os defensores da família, da moral, dos bons costumes, e jogam sujo mesmo pra cima das pessoas que eles consideram inimigos deles. Vamos continuar? Vamos lá. Uma tentativa de... Ih, travou. Então eu vou dar mais uma informação. Vamos lá, enquanto ele tá carregando o vídeo aqui. Esse vazamento tornar público essas informações sobre os neonazistas aconteceu num contexto muito específico. O mês de abril, não sei se vocês lembram, foi a época que o Elon Musk, impulsionado por aquele tal do Twitter Files, ele, com aquele Michael Schellenberger, ele disse que o Moraes era um ditador e era um cara que capava a liberdade de expressão. Por isso as pesquisadoras resolveram mostrar isso. Olha, não é que o Alexandre de Moraes é um cara que quer aparecer. Ele faz isso até por sobrevivência dele próprio. É disso que se trata. Será que agora carrega? Tô tentando aqui. Agora vai. Não. Mas a partir isso, desse gente. ponto Tá o vídeo falando... não carrega. Ele tá com algum problema no Twitter. Não tem problema, a gente já meio que falou, mas acho que é mais ou menos isso. O Moraes, ele descreveu a parte dessas ameaças para o jornal o Globo, para a revista Veja, mas é óbvio que ele não ia falar da ameaça contra a própria esposa dele, porque Sim, né? É um assunto, você vê até pelo depoimento da Daniela Lima, é sensível, ele ainda ficou muito chocado com o que as pessoas fizeram. Acho que agora vai entrar o vídeo, hein? Clemência com a tentativa de golpe, ele trava. Na hora que a Clemência chega, o vídeo não vai adiante. Não vai. Não sei se você tem mais considerações, Ana. Vamos lá? Não, mas é isso, né? O Alexandre de Moraes, ele se tornou um personagem, né, central
nessa narrativa que a extrema-direita também tenta construir, porque é disso que eles vivem, né? Tentar criar uma história, normalmente uma história que envolve manter uma boa parte da população com ódio e medo juntos, né? Que são duas coisas bem próximas. Manter essa população cativa desse ódio e medo, sob dominação, né, de um determinado grupo, que é o grupo da extrema-direita. Manter essa população com um nível de informação baixíssimo, completamente descolada da realidade. Isso tudo está nos pilares do fascismo, do Jason Stanley, né? Manter a população aí num pânico moral, né? Tudo isso junto aí é técnica básica, estudada, documentada do fascismo. E para isso eles precisam criar esse tipo de narrativa, de heróis e vilões, de medos, de perigos. E essa coisa aí, a gente vê todo dia, o comunismo vai vir e vai tomar a sua casa. Porque não sei o que, porque a China, e todo dia tem o cara que entra no chat para dizer que a China financia esse canal. China, financia a gente, China. Eu tô falando isso. Se a China está financiando esse canal, a China tem um problema muito sério, que eles estão depositando dinheiro na conta errada, porque na minha não está entrando. Tá? Então aí a gente tem que conversar com a China, o Xi Jinping. Cadê o Pix? Tá errado, né? Não tem. Mas enfim. Então, Alexandre de Moraes, ele se tornou um personagem, ele ocupa um papel, né, para essas pessoas, que é a figura do vilão, do juiz vilão, né, que cerceia as liberdades das pessoas e que é corrupto, enfim. E aí ele funciona como um personagem de um bicho-papão, né, para esses adultos, né, que gostam de historinha de terror. E diante disso, essas pessoas se veem... Não estou falando nem dos neonazis. Os neonazis é um tipo de criminoso ainda, né, pior, assim. Falando, né, dos abobados aí que ouvem isso e acreditam e tal. Eles se veem com liberdade de tratar o ministro como se ele fosse um personagem mesmo. Sim. E sobre os neonazis especificamente, eles são a prova também. Muita gente fala, não, mas neonazistas existem ainda? Não, gente. É uma ideologia que sobrevive, muito alimentada pela misoginia, pelo racismo. É uma ideia, assim, e ela vai se reconfigurando. A gente tem o caso clássico do porta-voz do Bolsonaro, o Felipe G. Martins, que encontra-se preso nesse momento, envolvido diretamente com o 8 de janeiro, que fez aquele símbolo ali, que é mais uma das expressões desses grupos neonazis, que eles ocultam os símbolos daquele regime que o Hitler implantou. Eu queria só destacar uma coisa no vídeo que não deu para mostrar, mas o Alexandre lembra de uma coisa importante, que assim, as pessoas não lembram mais, né? Às vezes elas lembram do atentado à bomba que teve no aeroporto de Brasília, antes do 8 de janeiro, e dos atos ali na época que o Lula foi certificado presidente. Mas as antenas de comunicação foram derrubadas, e teve uma reportagem muito boa do Spotlight, que ele foi olhar os documentos ali das antenas danificadas, e dava uma ideia de que foi orquestrado e foi feito por pessoas que conheciam a estrutura das antenas. Então, você vê aí que tinha todo um engendramento, aí os caras iam derrubar, sei lá, nossa luz, nossa internet, pra gente não ver o que ia rolar. Iam dar o golpe mesmo, tá, gente? Ia dar um golpe mesmo. É isso que, de novo, a gente tem que insistir várias vezes. Era sério. A gente tira sarro dos abubleb bolsonarista, né, da tiazinha fazendo, né, necessidades ali na mesa e não sei o quê. Tira. Só que era sério. Aquilo não era... é um bando de doido que foi lá e fez qualquer coisa. Aquilo era sério. Se a gente olhar para essas pessoas que estavam ali como um bando de descolado da realidade que estava ali, primeiro que a gente perde a noção da realidade da coisa, e segundo, a gente perde a noção de que mesmo o descolamento da realidade,
Né? Se havia pessoas ali que estavam completamente... que não era todo mundo que estava completamente descolado, não. Tinha gente que estava bem consciente do que estava fazendo. E quem estava descolado da realidade estava ali como arma, como instrumento de gente que estava muito coladinha na realidade. Que sabia muito bem o que estava fazendo ao manipular essas pessoas para ir lá. Então, assim... E dica, quer olhar a ideologia dessas pessoas? Olha esses grupos neonazistas aí que as meninas estão rastreando. Exatamente, né? Não é... E aí falam, ai, vocês banalizaram o termo fascista, né? Olha... Não, porque chega a ser nazista. Chegou no Xandão, tá? Não é no Né? vizinho, não é no teu vizinho. Tá? Exatamente. Não é exagero. Não é exagero. Tem que levar a sério mesmo essas coisas. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Corte tenso. Tenso, mas necessário. É isso aí. Tem que encarar a realidade. Dica: se alguém falar pra você que é fascista, acredite.